Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero seus irmãos que abram sua Bíblia no livro de Números, no seu capítulo 22, por favor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar minha gratidão de mais uma vez estar subindo nessa tribuna. Hoje não somente para trazer a devocional, nem tampouco algo da história, mas sim a palavra final. Quero agradecer a Deus e os meus pastores pela confiança e peço aos irmãos que intercedam pela minha vida, amém? Hoje vai fazer uma leitura que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque eram muitos, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço do encantamento nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos darei a resposta de como meu Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus. Eu vou tornar a repetir essa frase. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? Pode tomar seus assentos? A palavra no qual acabamos de fazer a leitura, acredito eu que ela é bem conhecida entre nós. A palavra no qual acabamos de fazer a menção, acredito eu que cada um que aqui está já ouviu um dia falar sobre ela. Acredito eu que cada um que aqui está um dia já pregou sobre ela. A palavra do Senhor vai nos contar acerca da história de Balaão. Balaão, a princípio, ele era um profeta do Senhor. E quando eu comecei a estudar sobre Balaão, eu vi que de fato ele era um profeta do Senhor. Balaão, ele profetizava no nome do Senhor. Balaão, ele ouvia a voz do Senhor. Balaão, ele sentia a presença do Senhor. Só que existia algo um pouco engraçado, como costuma dizer, sobre a vida de Balaão. Existia algo um pouco estranho na vida de Balaão. Balaão, ele ouvia a voz do Senhor. Balaão, ele pregava a palavra do Senhor, ele profetizava no nome do Senhor. Só que quando a gente olha para o profundo da vida de Balaão, a gente vê que existe algo estranho na vida de Balaão. Balaão, ele prega a palavra do Senhor aqui dentro, mas quando chega lá fora, Balaão, ele prega outra coisa. Balaão, ele profetiza no nome do Senhor, mas quando você vai ver, ele está fazendo uma mistura um pouco engraçada com o sol grosso. Balaão, ele profetiza sobre ser fiel ao Senhor em momento de escassez. Balaão, ele profetiza sobre ser fiel ao Senhor, porque o Senhor irá prover. Mas quando a gente olha para a vida de Balaão, a gente vê que cada vez no seu primeiro dia, Balaão está soprando canela sobre na sua casa. Existe algo engraçado na vida de Balaão. Só que isso tem uma explicação. Balaão, ele era estrangeiro, ele não era de Israel. E naquela época, o povo de Israel, eles tinham um divino entre eles. Naquela época, o povo de Israel, eles tinham um mandamento no seu coração. Eles seguiam a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Balaão não. O povo de Israel, ele tinha a palavra do Senhor caminhando de dois com eles. Mas Balaão não. E isso eu entendo uma coisa, que Balaão, ele profetizava. Balaão, ele ouvia a voz do Senhor. Balaão sentia a voz do Senhor, só que Balaão não tinha palavra. E cá entre nós, quem não tem palavra, uma hora é, outra hora não é. E quem não tem palavra, uma hora está no caminho, outra hora está desviando. E quando a gente estuda e olha para a vida de Balaão, que a gente
vê que ele é engraçado. Só que quando a gente está num posicionamento na qual a gente não tem palavra, sempre existe alguém ao nosso lado que está olhando e reparando. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel, quando ele sai do Egito, que eles vão caminhando no deserto de encontro à terra prometida, eles vão se deparar com alguns povos, com alguns homens, que eles iniciam uma guerra. E na palavra anterior vai nos dizer que esse povo de Israel, eles vão iniciar uma guerra contra os povos cananeus, no qual ele sai vitorioso. E naquela época não existia a tecnologia que tem hoje. Naquela época não existia telefone. Naquela época não existia o WhatsApp, nem tampouco rede social. Só que existia comércio. E quando aquele povo começava a guerrear e venceram contra os seus inimigos, começaram um a falar com o outro. Começou um a ficar sabendo da fama do povo de Israel. Até que chega aos ouvidos de Balaque, a qual naquela época era o rei de Moabitas. O rei de Moabe, perdão. E quando Balaque fica sabendo a fama do povo de Israel, quando Balaque fica sabendo que por onde o povo de Israel passa, ele sai vitorioso, então Balaque começa a ter medo. Não somente o Balaque, mas todo aquele povo de Moabe. E quando Balaque ele fica sabendo que o povo de Israel está chegando próximo a Moabe, perdão, então ele toma uma decisão de querer agir antes do povo de Israel dar o passo. Só que a gente vai ler a palavra do Senhor, Moabe não estava na rota de Deus. Moabe, a estratégia do povo de Israel era somente passar de encontro à terra prometida. Só que Balaque tem medo. Balaque fica com medo, então ele toma uma decisão. Ele se lembra que lá em Petó existe um profeta. Balaque se lembra que lá em Petó existe um profeta que escuta, que sente, que fala, profetiza sobre o nome do Senhor, mas que não tem palavra, presa fácil na mão dos inimigos. Então Balaque toma uma decisão, vai lá vocês, envia essa seguinte mensagem a Balaão. Tem um povo vindo, que aonde eles passam, eles saem lambendo todos e todo mundo. E isso mexeu comigo, porque não era o povo de Israel que saía lambendo todo mundo. Era o Deus de Israel que ia na sua frente, guerreando as guerras do teu povo, vencendo as guerras do teu povo. Então Balaque, ele toma essa decisão e envia os mensageiros até Balaão. E os mensageiros de Balaque chegam até Balaão falando a seguinte palavra do seu rei. Então Balaão, ele toma uma decisão. Ele diz, passa a noite aqui, que eu vou consultar o meu Deus, é profeta. Vou consultar o meu Deus. Só que a palavra que a gente acabou de fazer a leitura vai nos dizer que não foi nem preciso Balaão pedir a informação do Senhor. Deus apareceu a Balaão. E quando Deus apareceu a Balaão, a seguinte pergunta de Deus: Balaão, quem são esses homens aí? E quando eu li essa passagem, muito ardeu meu coração. Porque as minhas orações é que quando chega a meia-noite em que você está fazendo conversas que não provém de Deus no seu telefone, as minhas orações é para que Deus desça na sua rede social e te pergunta quem são esses homens aí. As minhas orações é que para Deus desça de encontro a você, de frente a você, quando você está no seu intervalo de almoço, em rodinha de conversas que não provém ao Senhor. Deus vem para você e te pergunta, quem são esses homens aí? As minhas orações é que para no intervalo da sua escola, da sua faculdade, ao qual você está sentado numa mesa, e o inimigo já se sentou com o teu corpo, rindo, dando gargalhada com você, Deus vem para você e te pergunta, quem são esses homens aí? Então Balaão responde aos mensageiros de Balaque. São lá de Moabe. Balaque que enviou. Eles estão querendo que eu amaldiçoe o povo. Só que não tem como amaldiçoar o povo que já é abençoado. Então Deus vira para Balaão. Você não vai. Esse povo que você está querendo amaldiçoar já é abençoado. Não tem como. Só que a estratégia do inimigo é fazer com que a sua presa venha acreditar que aquilo que é de Deus é dele. Não é. Então Balaque diz para ele, tudo aquilo que você abençoa é abençoado.
Tudo aquilo que você amaldiçoa é amaldiçoado. Só que não é Balaão que abençoa. Não é Balaão que amaldiçoa. Se não tiver a ordem dos céus, não tem como abençoar. Se não tiver a ordem do céu, não tem como amaldiçoar. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que Deus depositou na sua vida não é seu. O teu campo não é seu. Você não prega bem por mérito teu. Você é servo, eu sou servo. Nós somos servos. Aleluia! Então Deus diz para Balaão: você não vai. E Balaão responde para aqueles povos, para aquelas pessoas: o meu Deus não deixou vir. E uma coisa eu quero falar com vocês é que um verdadeiro cristão não responde: o meu Deus não deixa. Um verdadeiro cristão não responde: os meus pastores não deixam. Um verdadeiro cristão não responde: os meus líderes não deixam. Um verdadeiro cristão responde: eu não quero. Porque todas as vezes que você diz eu não posso, abre brecha, porque o inimigo chega até você com uma oferta ainda melhor aos seus olhos para fazer com que o sim saia da sua boca. Você não quer que nessa noite Deus derrame a autoridade do céu sobre a sua vida para você responder: eu não posso, meus líderes não deixam, meus pastores não deixam, mas eu não quero. E os mensageiros voltam para Moabe. Só que como Balaão diz: o meu Deus não deixou, Balaque tem uma ideia: não deixou agora, mas vou fazer uma artimanha. Vou enviar dessa vez os príncipes, mais homens, com oferta ainda maiores para ele. Vamos ver se agora ele não aceita. E mais uma vez os príncipes e os homens mais importantes chegam a Balaão. E mais uma vez Balaão diz para eles: passe a noite aqui, vou consultar o meu Deus. Se lembra da primeira resposta? Continua sendo a mesma da segunda vez. Deus continua dizendo: Balaão, você não vai. Só que Balaão insiste, aonde Deus já falou que não. Pastora, na minha idade de 15 a 16 anos, eu era muito nova. Só que foi nessa idade que eu comecei a conhecer a comunidade favela. E quando eu fui a primeira vez, eu não queria saber de outro lugar ou curtir outra coisa. Eu só queria todo o meu final de semana estar em comunidade, mas eu era nova demais. Para eu ir, eu tinha que contar uma mentira para os meus pais. Eu dizia que eu ia para uma festa, quando na verdade eu estava subindo alguma favela. E todas as vezes que eu pedia aos meus pais, que eles diziam: Thaís, eu estou sentindo no coração de você não ir. Eu insistia pelo sim. Eu insistia uma resposta ao contrário da onde já tinha saído não. E todas as vezes que eu ia, de fato acontecia alguma coisa. Ou era um assalto no meio do caminho, ou era briga, ou era caveirão tentando entrar, era tiroteio. Porque eu não ouvi o não dos meus pais. Ei, escute isso aqui. Para de querer insistir num sim aonde Deus já disse não. Para de querer dar um jeitinho aonde Deus já disse basta. A resposta do Senhor continua sendo a mesma. Porém, pela insistência de Balaão, Deus diz: você vai. Porém, irá só falar aquilo que eu quero que você saiba, aquilo que eu quero que você fale. Mas Balaão já está com o teu coração ganancioso. Balaão já está desejando aquilo que Balaque iria oferecer para ele. Então Balaão vai. Balaão monta sua jumentinha, enfeita ela e segue um caminho. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Balaão, um caminho, seguindo em direção a Balaque, a ira do Senhor se acendeu. E quando a ira do Senhor se acendeu, que um anjo apareceu de frente a Balaão. Balaão catou o anjo com a espada de frente a Balaão. Balaão está tão cego pela ganância. Balaão está tão cego pelos desejos que está no seu coração que ele não enxerga o anjo, mas a jumenta enxerga. Meu Deus! O olhar espiritual de Balaão tinha se fechado, mas a jumenta enxerga o anjo do Senhor parado em sua frente. E quando o anjo fica de frente a Balaão e a sua jumenta, que ela começa a se chegar para o lado, a palavra do Senhor vai nos dizer
isso aqui. Campo não é lugar de desobediente. Escute isso aqui. Campo não é lugar de rebelião, de crente que não gosta que faça isso, de crente que não gosta que faça aquilo. Campo é lugar de evangelho de Cristo para ser pregado. Corajosos que entram lá e pregam o evangelho de Cristo. Balaão, volte para o caminho. Aleluia. Então hoje continua de frente a Balaão. E quando ele sai do campo, que a sua jumentinha ela sai do campo e vai de direção à vinha, o anjo continua de frente a Balaão, fazendo com que Balaão volte para o caminho da onde não era para ter saído. E quando Balaão ele volta para o caminho, a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo permanece de frente a Balaão e a sua jumenta. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a sua jumenta ela vai para o estreito, aonde o anjo quer tratar com Balaão. E Balaão ele bate tanto na jumenta, mas tanto na jumenta, que o anjo faz questão de abrir os olhos de Balaão e fala para ele: ah, se eu fizesse com você da forma que você está fazendo com essa jumenta, Balaão. Ah, se eu batesse em você da mesma forma que você está batendo nessa jumenta, Balaão. Você não consegue enxergar que essa jumenta está te tirando da minha ira, Balaão. Você não consegue enxergar que essa jumenta está te livrando da minha ira, Balaão. Ah, se eu fizesse contigo o que você está fazendo com essa jumenta. Só que Balaão continua cego. Balaão continua não enxergando o anjo do Senhor. E é quando a jumenta ela coloca ainda mais o Balaão no estreito. E o anjo permite que Balaão abra os seus olhos. E o Balaão enxerga o anjo do Senhor com a sua espada na mão. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Balaão ele se joga no chão. Então a palavra de Balaão para o anjo é: pequei. O anjo ele faz tudo isso para tirar uma simples palavra da boca de Balaão. Pequei. Repita comigo, por favor. Pequei. Repita comigo. Pequei. É difícil falar essa palavra. É difícil. Só que a única atitude que o anjo queria de Balaão era essa: pequei. Eu não queria trazer essa palavra. Eu, Thaísa, queria falar de chamado do Pedro. Só que todas as vezes que eu abria no livro de João, no seu capítulo 21, meu coração ardia por essa palavra. E quando eu li essa palavra, eu virei para o Senhor e falei: eu não vou falar. Só que desde o momento que eu levanto as minhas mãos para o céu e eu peço para o Senhor governar a minha vida, eu não mando mais em mim. Quem manda é Ele. E eu continuei debatendo com o Senhor: não vou falar essa palavra. E foi quando numa quarta-feira eu me arrumando para vir para o culto, o meu telefone toca. Só que eu já estava atrasada, então eu deixei para ver a mensagem que tinha chegado para mim quando eu viesse do culto, quando eu chegasse do culto. E quando eu vejo a mensagem era de uma seguinte pessoa, de uma irmã que não faz parte da mesma congregação que a minha, e nem sabe da minha vida. A mensagem dela estava: Thaísa, boa noite. A barra do Senhor. Eu estava aqui dentro da minha casa e Deus estava me incomodando para te mandar a seguinte frase: por mais que você tenha as suas vontades, missionário, por mais que você tenha o seu querer, Deus manda te dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que te doa, Thaísa, Deus manda te dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando eu li essa mensagem, eu comecei a chorar na minha casa. E eu falei com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Que doa as raízes dos meus pés, mas que a sua palavra venha a ser pregada. Deus permitiu um estreito na vida de Balaão, mas era para tirar a seguinte confissão de Balaão: pequei e voltarei. Eu não sei o que fez você pecar. Eu não sei o que fez você desviar do caminho.
Mas Deus diz a seguinte palavra: retorna da onde não era para você ter saído. Volta para o ministério da onde você não deveria ter saído. Volte a se sentar na mesa e tomar ceia com o seu Senhor. Eu entrego a minha oportunidade, o microfone para quem é de direito. Mas essa palavra, antes de tratar e falar com vocês, ela falou comigo. E nesta noite Deus manda te dizer, para cada um que aqui está: retorne para o lugar da onde não era para você ter saído. Retorne para o lugar da onde não era para você ter saído. Deus manda dizer: eu não permiti um estreito. Eu não permiti que você ficasse num aperto pelo fato de eu não te amar, pelo fato de eu ter te deixado de lado. Deus manda te dizer: eu te amo tanto que eu permiti um estreito para você retornar para o lugar de onde não era para você ter saído. Que essa palavra venha falar ainda mais no coração de vocês, assim como falou comigo e tratou comigo. E eu entrego o microfone para quem é de direito. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.